Olá, bem-vindo à aula de declinações latinas. Antes de começarmos a trabalhar especificamente com a língua latina, precisamos aprender a consultar uma palavra em latim no dicionário. Digo isto porque o dicionário ou vocabulário é uma das ferramentas mais importantes para o nosso trabalho com o idioma. O dicionário informa a você as características morfológicas fundamentais para uma perfeita compreensão do seu funcionamento. Portanto, o primeiro passo é saber consultar essas características. Começaremos com os substantivos no dicionário. Os substantivos fazem parte do conjunto das palavras variáveis do latim, assim como os adjetivos, pronomes, numerais e verbos. No latim, as palavras variáveis apresentam uma parte que não varia, que chamaremos aqui didaticamente de radical, e uma parte que varia, que chamaremos aqui de desinência. Sendo assim, iremos dividir os nossos substantivos em duas partes, radical e desinência. Você aprenderá aqui como identificar a declinação de um substantivo e como descobrir o radical desse substantivo. Nesse momento, entendamos que uma declinação nada mais é do que um conjunto. Os substantivos são organizados de acordo com o conjunto a que pertencem, ou seja, a declinação a qual pertencem. Cada substantivo pertencerá a uma única declinação. Os substantivos de uma mesma declinação possuem comportamentos morfológicos semelhantes. Uma vez identificada a declinação a qual pertence o substantivo, teremos condições de saber como é o seu comportamento morfológico. Pois bem, o latim possui 5 declinações de substantivos, isso é, 5 conjuntos. Essas declinações são ordenadas numericamente em primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Embora todas elas sejam fundamentais no latim, há declinações que comportam mais palavras do que outras. O desenho que você está vendo neste vídeo é uma maneira desse critério. A terceira Está colocada sozinha aqui no topo, porque é nela em que está agrupada a maior parte dos substantivos latinos. É por isso a declinação mais rica e mais numerosa. Em segundo lugar, vem a primeira e a segunda, na qual encontram-se muitas palavras também, mas em quantidade inferior à terceira. Sendo assim, eles são colocados abaixo da terceira, mas no mesmo nível entre si. E por fim, temos na parte de baixo a quarta e a quinta declinações. Observe as palavras que estão aqui exemplificadas. Elas estão escritas do modo como normalmente aparecem no dicionário latino tradicional. Observe bem as palavras da primeira. Perceba que elas são parecidas, por todas terminam em A, antes dessa vírgula, e trazem este ai, depois da vírgula. Não se preocupe agora em saber exatamente o significado desta vírgula e desse ai. A informação que vem entre parênteses mostra o gênero da palavra, M para o masculino e F para o feminino, como em português, e na sequência o sentido da palavra. Ora, a primeira declinação não apresenta dificuldade de identificação, pois todas as palavras apresentam exatamente esse padrão. Destaquemos, contudo, este ai, aqui depois da vírgula, pois é isto que nos garante que a palavra é da primeira declinação. Passemos para a segunda. Observe que na segunda temos um padrão menos óbvio. Há palavras terminadas em us, em er, em ir e em Bem, e agora? Veja, ainda assim podemos identificar um padrão aqui. Depois da vírgula, todas elas trazem um i ou terminam em i. Logo direi a você a razão de algumas aparecerem apenas o i e em outras aparecer mais palavras antes desse i. Por enquanto, veja apenas que o i, depois dessa vírgula, é o que estas palavras têm todas em comum. Tudo bem? Seguindo o nosso estudo, chegamos à famigerada terceira declinação. Veja como as palavras são muito mais variadas. Temos muitas possibilidades aqui antes da nossa vírgula. E depois da vírgula? O que todas elas têm em comum? Ora, exatamente isso que você deve estar observando. Todas elas terminam em S. Mas mais que isso, quero que você destaque o I e o S. Is, pois é assim que vamos observar esse final.
Todas elas terminam em is. Muito bem, agora observe a quarta. Pelo mesmo raciocínio acima, concluímos que todas elas apresentam o us depois da vírgula. E, por fim, na quinta, nós encontramos um i de novo. Você pode até se confundir, mas essa confusão ela será desfeita da seguinte forma. Basta destacar junto com o i este ei aqui do ladinho dele, viu? Ei depois da vírgula. E mais, para ajudar a dirimir as nossas possíveis dúvidas, saibamos que, na quinta, todas elas apresentam este es antes da vírgula. Pois bem, quinta declinação, ei depois da vírgula e es antes da vírgula. Tudo bem? Enfim, de posse dessas informações, você já é capaz de identificar a que declinação uma palavra pertencerá. Observe o que vem escrito depois da vírgula e de que maneira termina. Bem, a segunda coisa que devemos aprender agora é descobrir o radical do substantivo. A essa altura, você já deve ter percebido que o substantivo aparece escrito duas vezes. Não se preocupe agora em saber o porquê. Veremos isso logo mais. A questão é, em qual das duas formas descobriremos o radical do substantivo? Resposta: na forma que vem depois da vírgula. Repetindo, ache o radical do substantivo na forma que vem depois da vírgula. E como saber o radical a partir disso? É extremamente simples. Peguemos a terceira. Você já sabe que os substantivos da terceira apresentam aqui o is. Ora, basta que você subtraia o is desta palavra e pronto. O que resta dela é o radical. Fácil, não? Legs, tire o is, fica leg. O radical é leg. Melis, tire o i, radical mel, com os dois L's. Uxores, tire o is, uxor. Quiquerones, tire o is, quiqueron. Kiwis, kiwis, tire o is, kiw. Noctis, noct, virtutis, virtut, libertatis, libertat, oneris, oner, fratris, fratr, plebis, plebe, flores, flor. Bem, este raciocínio se aplica às demais declinações do latim. Vejamos cada uma delas. Vejamos a primeira. Você deve estar possivelmente se perguntando, mas depois da vírgula temos esse ai. Se subtrairmos esse ai depois da vírgula, não vai sobrar nada. E agora? Bem, na verdade, o que temos aqui depois da vírgula na primeira declinação é uma abreviação. Na verdade, o que deveria estar escrito aqui dentro era a palavra inteira. Desta forma, tanto na primeira quanto na segunda, naquelas palavras em que nós tínhamos apenas o i. Ora, observando dessa forma, veja que a regra que aprendemos na terceira vale o mesmo aqui. Retire a terminação ai e pronto. O que sobra é o seu radical. Nautai, naut, claudiai, claudi. Mas veja também que você chegaria no mesmo resultado apenas retirando o a desta forma que está antes da vírgula. Você pode raciocinar desta forma nas palavras da primeira declinação. Tire a desinência a da forma que vem antes da vírgula, que você chegará no radical corretamente. Passando para a segunda, temos a mesma coisa. Nesta declinação, a nossa terminação é i. Retire-o e pronto, encontramos o nosso radical. Por exemplo, domini, domin, iulii, iuli, pueri, puer, viri,
o ir. Magistri, magistre. Belli, belle. Cuidado com os padrões que você encontra aqui na segunda. Quando terminam em us, você pode até retirar o radical da forma que vem antes da vírgula. Se termina em você também pode retirar o que chegará no mesmo resultado. Mas nas outras, você precisa ver o que está depois da vírgula mesmo, para encontrar corretamente o radical. A palavra terminada em ir, aqui na segunda, é a única que termina assim nessa declinação. Apenas a título de curiosidade aí para vocês. Na quarta, retire o us, que você também chega no radical. Portus, port, socrus, socre, genus, gen. Se a palavra termina em u, como o nosso geno aqui, não tem problema. Se você tirar o u dessa forma que está antes da vírgula, você também chega no nosso radical do mesmo jeito e corretamente. E por fim, na quinta, temos a mesma coisa. Apenas retire o ei da forma depois da vírgula, que você encontra o radical. Fidei, fide, diei, di. Se você quiser, retirando o es da forma que aparece antes da vírgula, você chega no radical do mesmo jeito. Ok? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de fazer os exercícios e bons estudos!